Buenas tardes a todos y todas. Boa tarde Bienvenidos a y todas, bienvenidas bem-vindos, al bem-vindos Cibercafé de ao Aprendizajes de la Cibercafé de Delegación para Aprendizagem América da Latina Delegação para a de América la Latina, Asociación Internacional da Associação de Ciudades Internacional de Educadoras. Cidades En esta Educadoras. ocasión estamos Nesta ocasião, realizando el estamos Cibercafé de realizando o Aprendizajes Cibercafé de de la red Aprendizagem temática de da Rede soluciones Temática basadas de en la naturaleza. Soluções Baseadas na Desde ya les Natureza. recordamos, como Lembramos siempre, vocês que que disponen de servicio de traducción temos o serviço simultánea de en la tradução parte baja simultâneo de la na parte pantalla, baixa da eligiendo tela. interpretación. Vocês Pueden devem elegir escolher interpretação escuchar e en podem español escolher o en ouvir a portugués. apresentação em português ou espanhol. En esta ocasión, Nesta esta ocasião, actividad del cibercafé, esta que es atividade de abierta a todas las cibercafé, que é aberta a ciudades, todas as forma parte del cidades, programa de faz trabajo parte do de la programa de red temática trabalho de da rede soluciones basadas temática en de la soluções naturaleza. baseadas na Esta natureza. red está integrada por unas Essa, 20 essa ciudades rede de tem nuestra umas 20 América Latina cidades da América Latina que ya han tenido algunas que já actividades, algunas tiveram algumas reuniones de atividades e trabajo, reuniões de trabalho. y el objetivo de esta O red es objetivo desta reflexionar rede sobre el é diseño y el refletir sobre o desarrollo de design e o enfoques desenvolvimento que nos de permitan enfoques que permitam buscar soluciones a los problemas ambientales ter a soluções para os través problemas de ambientais através hacerlo de en alianza con la fazê-lo naturaleza, em aliança y no en com a contra de natureza ella, e não contra a natureza, aprovechando esta posibilidad. aproveitando esta Por eso possibilidade. tenemos una invitada muy Temos especial uma convidada que muito además nos ha especial acompañado en el e reciente nos Congreso acompanhou no Internacional de recente Ciudades Congresso Educadoras, de Cidades que trabajó Educadoras. esta temática, Ela esta trabalhou traducción esta hacia temática perspectiva. especificamente na Ella cidade de es Curitiba, Pamela Po. foi na cidade de Pamela Po es Curitiba. Ela é politóloga de la Universidad de Pamela Po, Concepción, magíster ela é en bacharel em Sociología ciência de la política, Universidad de mestre Arcis, em con más de sociologia una em década de de Artes, experiencia com a en atuação de mais de educación, 10 anos difusión, em educação, investigación y asesoría discussões e política en medio pesquisa ambiente, e assessoramento cambio político climático, e agua, ambiente, residuos, mudança energía y climática, análisis de modelos água, lixo, productivos. energia e Es análise de modelos directora de energéticos. políticas Ela é públicas e diretora de políticas incidencia públicas em de la Fundación ensino Ecosur. da Fundação Es Ecosur. integrante de la red de Ela integra politólogas a y rede autora de del libro politólogas Punto de e autora do Inflexión livro y Ponto de Sistemática y Inflexão Ecológica. e Sistemática Le Ecológica. recordamos nuevamente que dispone de Lembramos traducción novamente que temos simultánea tradução y damos simultânea inicio a e esta damos início actividad dándole la a esta palabra a atividade, Pamela. passando a palavra a Pamela, te Pamela. escuchamos mientras Pamela, Pamela bem-vinda, te esté ouvimos. desarrollando su participación. Enquanto ela Pueden ir está haciendo desenvolvendo a sua preguntas a participação, través del podem fazer chat perguntas y no para poder tener chat algún para intercambio depois en la parte termos final. Te uma escuchamos, troca de Pamela, y ideias na muchas parte gracias. final da apresentação. Te ouvimos, Muchas Pamela, gracias, muito Laura. obrigada. Bueno, buenas tardes Muito a todos obrigada, y Laura. todas. Boa tarde a todos e Un todas. placer acompañarles aquí É um este día prazer acompanhar vocês en este aqui formato como el cibercafé. neste Así que me formato de imagino que ojalá cibercafé, estén que eu con una gosto tacita muito. de café Tomara que vocês tenham para, en el fondo, darle una charla a la café, tarde. chá, Bueno, yo para voy a poder compartir ter pantalla. uma El tarde tema de hoy agradável. Eu vou será compartilhar a minha soluciones tela. basadas en la O tema é naturaleza, ¿cierto? soluções Claves baseadas para na la natureza, adaptación. chaves para a Ahí sí. adaptação. Bueno, lo primero, dejar definido, ¿cierto?, que nuestro Eu desarrollo quero deixar hoy en definido que o día, nosso ¿cierto?, tiene una desenvolvimento hoje em dia intensidad que tem lamentablemente uma nos tiene en intensidade una que, crisis climática infelizmente, y ecológica, tem y uma tenemos crise que climática entender e que ecológica, obviamente todo e lo que temos que nuestra entender que, sociedad va obviamente, ocupando tudo o que genera, a ¿cierto?, sociedade vai un ocupando procesamiento. gera um Hay insumos processamento materiales, ¿cierto?, que ocupamos, dos tiene materiais que procesamiento, ¿cierto?, donde ocupamos, tem ocupamos la processamento energía também, onde ocupamos y tiene energia, desecho. Y hoy en tem día, também ¿cierto?, la lixo cantidad de e recursos que também estamos a quantidade de recursos estamos procesando, ¿cierto? que Está por processamos sobre, digamos, la é cantidad mais de da regeneración quantidade de nuestro planeta, por lo de tanto, estamos en generação un de nosso problema bastante planeta, grande y por isso grave. estamos em problema muito Tenemos, grande, ¿cierto?, muito que estamos grave. en este metabolismo ampliado, Estamos ¿cierto?, num como lo metabolismo califica Fischer ampliado, como Kowalski, y qualifica este Fischer metabolismo, en el Kowalski. fondo, es porque Esse estamos sacando metabolismo quer dizer que estamos materias, ¿cierto?, materiales retirando como los combustibles fósiles materiais como y combustíveis recursos no fósseis renovables, e como también recursos los não minerales, ¿cierto? Y renováveis, estamos como corriendo una frontera minerais, extractiva de e manera estamos permanente. Por lo tanto, correndo la essa crisis fronteira climática y ecológica extrativa. A crise se climática asocia, e digamos, a ecológica este associa desarrollo. a este Acá solamente desenvolvimento. como para ver
como ha aqui ido temos para evolucionando, que, por exemplo, los veja como límites foi planetarios, evoluindo ¿cierto? Han os sido limites traspasados. planetários. Esto Os ya limites se ha anunciado, planetários digamos, foram 51 años ultrapassados. atrás Isso por já los foi límites de avisado conocimiento de los científicos 51 del anos MIT, atrás. en donde se nos O mundo plantea, ¿cierto?, que si avisou seguimos e llevando avisaram nuestro que se crecimiento a niveles, continuamos digamos, que levantando no se em condicen, níveis digamos, que con la não regeneración de nuestro planeta, respeitam a lamentablemente regeneração vamos do a nosso planeta, entrar infelizmente en este vamos proceso de entrar crisis. neste Yo processo diría que de los crise. análisis, Eu ¿cierto?, diria que as científicos se análises quedan cortos científicas en relación a la estão realidad, ¿cierto? Los longe modelos da han sido realidade. más Os modelos foram conservadores y por lo mais tanto no vemos conservadores en la e, evolución, portanto, ¿cierto?, del não vemos traspaso de a los límites evolução de do crecimiento. Si como pensamos acá ultrapassaram que os veamos en limites de 2009, crescimento que em solo 2009 3 tínhamos. límites traspasados. Ya en Tivemos 2015 três teníamos limites, aí em 4 y ya en 2015 tivemos 2023 quatro, tenemos 6. e em Y si se fijan en 2023 la temos seis. evolución que tienen estos Se vocês límites, podem ver a estamos evolução cada que vez tem esses aumentando los que ya limites, estaban temos cada vez traspasados en el mais 2009, ¿cierto? aumentamos os Se que va já ampliando la ultrapassaram frontera. 2009, Tenemos traspasado, ¿cierto?, ampliou-se bueno, a el cambio fronteira. climático que tiene que ver con la A integridad mudança de nuestra climática tem a ver atmósfera, com a la integridad de integridade la da nossa biosfera, ¿cierto?, que tiene atmosfera que e ver da con biosfera. todos los procesos de Biosfera deforestación, tem a cambio de ver uso de com todos os suelo, también, processos ¿cierto?, de los flujos bioquímicos, reflorestamento, el a uso del agua mudança do dulce y la solo, incorporación de nuevas entidades químicos, como o por uso ejemplo da el água plástico. doce e Hoy el novas plástico está entidades siendo que un vivem problema com plástico. O gravemente plástico para hoje los é ecosistemas problema marinos, muito ¿cierto?, para grave los para os ecosistemas ecossistemas fluviales, los marinos cuales, ¿cierto?, e se fluviais, ven que que la situación cada vez se agrava más y veem que por a lo situação tanto é cada se vez mais está negociando un grave tratado, por e ejemplo, isso de está plástico, pero sendo siempre negociado tenemos el problema de tratado que de cada plástico. país cuida, Sempre digamos, temos su a propio questão de bienestar que cada económico, país no cuida o pensando ni bem-estar asociando, econômico ¿cierto?, sem que pensar no va a haber ningún bienestar que económico não si la vamos ter naturaleza nenhum no bem-estar logra econômico se generar a el natureza soporte que não nos da hoy consegue en día. ter Responsabilidades o que históricas, temos hoje ¿cierto?, em frente al dia. cambio climático. Responsabilidades Bueno, los históricas países, esta es perante la a misma, mudança es climática. Temos desde essa 1900, foto é ¿cierto?, de a 1900 1999, até en la cual 1999, tenemos, na ¿cierto?, qual que los países responsables, digamos, son los que están en el norte responsáveis são global, os que países estão no norte desarrollados, global, ¿cierto?, países sobre desenvolvidos, todo Estados Unidos y Europa, que principalmente son los Estados Unidos países e que Europa, que são han os generado un países que desarrollo geraram ocupando, desenvolvimento ¿cierto?, los combustibles fósiles, com y os acá combustíveis podemos generar fósseis una línea de e tiempo podemos gerar interesante uma en linha de relación a tempo cómo los interessante combustibles em fósiles también como fueron moldeando nuestra sociedad. La energía ha tornando a moldeado nossa nuestras sociedades, y ahí hay sociedade, a energia autores moldou a como por nossa ejemplo Carbon sociedade. Democracy, Temos que es un libro, como digamos, Carbon que Democracy, plantea que que é la livro democracia surge, por que diz que ejemplo, a con la democracia sociedad de masas y el surge com carbón. a sociedade Y hemos pasado, do digamos, en nuestra carbono. historia desde Então, recolectores que ocupaban, ¿cierto?, passamos de ser energía pessoas que humana, animal, ¿cierto?, a utilizavam después ser, ¿cierto?, energia humana, recolectores animal, a y ser ya después asentamiento en la agricultura. Y eso ha assentamento generado, na ¿cierto?, un agricultura, uso de la e energía isso que fue gerou o uso da evolucionando. Después energia que pasamos, foi ¿cierto?, a la evoluindo, depois utilización del passamos a carbón a principios del utilização siglo do XX. Eso carvão generó la no sociedad de começo do masa, século ¿cierto?, y XX, fue isso gerou a moldeando a la sociedade sociedad de massa, dentro de las isso distintas foi luchas moldando a sociales que sociedade nas marcaron el siglo diferentes lutas XX. sociais Y e posteriormente tenemos la marcaram o século globalización, que es XX, depois posible tivemos a una globalización globalização, que con é la possível uma utilización del petróleo. globalização com a O sea, utilização el do petróleo y el gas generaron, petróleo e o digamos, que gás, nuestra sociedad, geraram y siempre uma yo lo nova digo, el siglo sociedade. XX fue E la o época de oro, século digamos, XX en foi a relación época al de ouro traslado, el em relação transporte, ao moviendo el capital, transporte, moviéndose, ¿cierto?, movimento la de sociedad, capital e también de los seres humanos, digamos, pessoas e transitando, haciendo fácil, digamos, el transitando, movimiento. Y hoy en día fazendo aquí fácil o cabe movimento. preguntarse Hoje hacia em dónde dia, vamos, digamos, pues ya nos estamos, digamos, perguntamos ya aonde con una vamos. escasez más de los Já com fósiles. uma escassez Estamos mais viendo cuál es la dos transición que fósseis, vamos a hacer. ou a ¿Es transição que reemplazable vamos todo el ter, fósil? ¿Podemos seguir viviendo podemos igual, digamos, substituir, con una podemos continuar transición vivendo energética? igual com uma ¿Qué transição tipo de transición energética. energética Que tipo tenemos de que hacer? transição ¿Hay un energética nós tecnooptimismo, por precisamos? ejemplo, dentro de esta Temos transición energética? otimismo dentro Porque dessa lo que transição los discursos energética ou não? imperantes en Porque el o que os fondo nos hacen discursos ver como que este nos capitalismo fazem verde, ver esta como que transición, nos este va a permitir, capitalismo na ¿cierto?, transição vivir vai igual, permitir sin tener que viver hacer igual, ningún sem cambio al ter que parecer. fazer Yo diría nenhuma que esa es una mudança, falacia en esforço. el fondo, Eu diria que porque isso é uma nuestros falácia, porque desarrollos se nosso tienen que volver a desenvolvimento acoplar, digamos, a la tem realidad del que planeta, que es voltar a estar na ilimitado. realidade Nuestro que planeta es do uno, planeta es un que é sistema limitado. cerrado, y Temos por lo só tanto um es ahí planeta donde nosotros fechando tenemos e é que aí onde temos volver, que digamos, a ver voltar como a sociedad, ¿cierto?, ver como planeamos estas sociedade transiciones, como no puede ser
planejar as esta transições, transición, porque esta ou não transición podemos, sí não tiene que pode ser ser qualquer
no podemos no transição, hacerla porque a justa. Y transição aquí deve es ser donde justa, tenemos e aqui é responsabilidades onde diferenciadas. temos Si bien todos responsabilidades los diferenciais, países tienen algún tipo de todos os responsabilidad, países têm necesitamos, ¿cierto?, responsabilidade, mas que los países necessitamos que tienen mayores que os recursos países que puedan têm hacerse cargo maiores también de recursos esta possam realidad. fazer-se Por cargo otro lado, da tenemos nossa el realidade aumento de de la hoje. temperatura, Também temos ¿cierto? o aumento da Los temperatura. científicos del IPCC planteaban en Científicos algún do momento que eran 2 IPCC grados, ¿cierto? Cuando diziam ya que eram teníamos 2 Kioto y graus pasado quando Kioto, digamos, tínhamos el Kyoto e acuerdo, depois de uno de Kyoto, los do primeros acordo, do acuerdos que convênio, involucró a um muchos dos países, primeiros pero que acordos Estados Unidos no que se hizo parte, envolveu por lo muitos tanto, por países, eso el mas os protocolo de Kioto Estados Unidos não fracasó. foi, não Em, faz parte, e por isso y o en protocolo de el fondo Kyoto los fracassou científicos de ya alguma desde el forma. 2021 Os en adelante científicos desde plantean, ¿cierto?, 2021 que para la frente dizem que temperatura a segura, ¿cierto?, de temperatura traspasar, digamos, porque el cambio segura climático va a de ocurrir a sí o mudança sí, climática si ya vai tenemos una acontecer. cantidad de gases Isso de é uma efecto invernadero certeza, porque temos uma acumulado quantidade en de nuestra gases de efeito atmósfera que estufa si acumulada na incluso hoy nossa día se atmosfera, pararan las que chimeneas, se por hoje em decirlo así, dia acabasse el cambio a climático se va indústria, a producir a igual. mudança climática Entonces, vai el acontecer tema es da cómo mesma, hacemos que este cambio igualmente. climático, Então, que como sí se va a fazemos para producir, que essa mudança esté en climática una que vai zona de más acontecer seguridad, esteja ¿cierto?, que no sea tan numa área de peligroso. segurança, que não Los 2 seja tão grados ya es perigosa. peligroso y 2 creo que graus los é perigoso 1,5 también. e Lo hemos estado viendo. 1,5 Las também, zonas de porque nós já calor, las lluvias vimos repentinas, estas ondas olas polares, quentes, están as olas, afectando, digamos, ondas cómo nuestras polares sociedades se afetam adecuaban. como a Antes que nossa teníamos sociedade estaciones marcadas, hoy en día esto se ha ido, como dice Bauman, mucho más líquido y por lo tanto estamos, digamos, en escenarios que son complejos. Aquí voy a hacer autorreferente, por ejemplo, en Chile ser hubo hace una autorreferencial. No semana atrás Chile, por unas exemplo, rachas, no, 2 semanas atrás, há rachas 2 de semanas viento de atrás, 124 kilómetros por ventos hora de acá en 120 Santiago. Nos quilômetros quedamos por hora sin aqui luz y algunas na comunas se quedaron cidade. 15 días Ficamos sin luz. sem Entonces luz, uno ahí por dice la exemplo. Nesse infraestructura de la momento, ciudad, que ¿cierto?, pensamos que que a era normal infraestrutura da cierta cantidad de cidade, que lluvias era y normal, vientos, hoy en día chuvas no e existe esa ventos, e em normalidad dia não y existe a estamos normalidade. permanentemente en este riesgo. Estamos permanentemente Por lo nesse tanto, por otra parte, tenemos pérdida de Por outro ecosistemas lado, y temos biodiversidad, perda y de aquí después vamos a ir viendo cómo biodiversidade. las soluciones basadas en la naturaleza, Depois este es vamos el ver soporte, digamos, como que son esse é o glaciares, suporte, humedales, el que borde são costero, glaciares, umidades, turberas, que es un tipo de as humedad margens que da se va, praia, digamos, más hacia el turberas que sur. tomam Bueno, como también en el norte de umidão, nuestro país como hay, digamos, y en Pantanal. el caso de Argentina también. Temos na Argentina Y também. todo esto, ¿cierto?, está forzado Isso por tudo este modelo de desarrollo y está de forçado crecimiento por modelo de infinito, porque en el desenvolvimento fondo el infinito, capitalismo se porque, plantea a no sí fundo, mismo o como una capitalismo lógica de se diz a si crecimiento que mesmo como pareciera uma que lógica de pudiese crescimento sostenerse al que infinito. El pudesse ter capitalismo um necesita, crescimento do digamos, infinito. este O crecimiento hacia el capitalismo infinito, si no, precisa no se desse puede crescimento do sostener. Y aquí infinito, es donde senão tenemos não un pode se problema como sustentar. sociedad, E aqui é o que porque temos hay sociedades problema que com a son más sociedade, o porque as menos sociedades são capitalistas. mais ou menos El modelo, digamos, capitalistas, tiene un o problema. modelo tem Seguir um creciendo problema. en un planeta que es Continuar finito, la crescendo verdad num que es planeta que é complejo. finito, Entonces, aquí isso es é como tenemos que complexo. repensar Aqui é nuestras como nós temos que transiciones desde un repensar, voltar a espacio que pensar tiene sobre que ser, transições ¿cierto?, la desde um espaço que tem intergeneracionalidad que por ter una a parte. Hay las generaciones intergeracionalidade, por futuras que exemplo, vienen, há ¿cierto?, gerações que tienen futuras que vêm, derecho, digamos, que a têm subsistir direitos a como hemos subsistido sobreviver, nosotros y como mejor, nós digamos, y também, por lo também tanto tenemos é que melhor. pensar en esa Portanto, temos que intergeneracionalidad, pero pensar nessa también, ¿cierto?, intergerações el e aumento de também temperatura de o nuestro aumento planeta da nos está temperatura do colocando nosso a prueba. planeta está A prueba porque en el nos fondo colocando à este prova, problema porque de no la crisis fundo esse climática y problema da ecológica crise no es un climática e problema que ecológica nosotros não no é um vayamos a problema vivir que o ver, nós não vamos sino que lo viver. vamos a ver y lo Nós vamos vamos a ver, vamos vivir. a Por lo tanto, es viver, cómo vamos hacemos, ¿cierto?, sofrer. para que estas Então, como transiciones sean fazemos para mucho que essas más amables. transições Si sejam mais tenemos una amáveis? transición que es de Se nós temos golpe, uma lo que va a transição que ocurrir es é que nuestros muito países rápida, vai se acontecer que van a os nossos empobrecer países vão ficar pobres, dramáticamente. La crisis dramaticamente climática mais tiene pobres. A una crise dimensión de climática tem pobreza, uma dimensão porque de eso implica no pobreza, acceder e a isso cierto traz não bienestar material. acessar certo bem-estar Por otro lado, material. tenemos un problema, Por ¿cierto?, outro lado, que temos de um problema escala y de desarrollo, de porque hoy escala en de día, desenvolvimento, cuando se nos porque hoje em plantean las dia, transiciones, quando ¿cierto?, cuando se nos falamos em habla de esta transições, carbono neutralidad, quando lo que falamos estamos na teniendo también es un problema carbono en neutralidade, profundizando en la crisis temos ecológica. também Cambiar, um ¿cierto?, problema todo a da energías crise ecológica, renovables, que mudar además las para energías energias renovables renováveis, solo si estuvieran en su energias máximo esplendor renováveis podrían cubrir estão el no máximo, 30% poderiam de lo que cobrir generan los 30% fósiles, do ¿cierto? que Entonces geramos por tenemos un fóssil. problema Então, también a temos nivel de problema acceso a la no energía. nível de Por acesso otro à lado, energia. hablar de Por outro carbono lado, neutralidad falar em significa hacer este recambio
tecnológico neutralidade significa significa colocar essa paneles mudança solares, ¿cierto? Eólicas tecnológica que com painéis necesitan y solares, requieren de eólicos minerales para poder e ser
construidos y esas necessitam de minerales minerais para provienen, serem digamos, produzidos, de esses los distintos minerais distritos provenhem mineros. En el de caso de Chile, Chile es un distrito lugares minero, como ¿cierto? Minas, Y por lo do tanto eso Chile conlleva uma intención aún más y Minas, se isso le gera recarga a nuestros atenção países del ainda sur mais. esta E lógica de aqui, ustedes cara, son os una outros países despensa do del Sul, norte vocês global. são Tenemos el tema del uma, litio en el caso uma de Bolivia, despensa, ou seja, Argentina, Chile, ¿cierto? Que están siendo reservatório presionados de también para, questões de minerais en el para fondo, energia. proveer de estos Chile e minerales y Argentina por estão otro lado no sendo olvidar a África pressionados que está para en la misma situación y quizás dar esses más minerais. A África grave para a aún, mesma e ainda mais porque hay un grave, tema ahí porque también con los derechos tem humanos tema y com con os direitos si bien hemos humanos. sido colonizados, Nós la fomos colonización ahí colonizados, a todavía está colonização muy, muy lá está presente muito, y muito no solo presente, económica, sino que não también es somente social. economicamente, Por mas lo tanto, também tenemos social. un problema con este Portanto, temos desarrollo y esta um escala y es problema com cómo esse pensamos estas desenvolvimento cosas com a fuera de la escala e caja. como nós pensamos Por otro isso lado, fora ¿cierto? Este da cambio caixa, climático fora está do generando pérdidas contexto. y daños. A mudança Entonces tenemos climática está ciertos gerando procesos muito dano. continuos Temos um generados processo por estos fenómenos continuado climáticos, gerado por esses eventos fenômenos climáticos, meteorológicos extremos, y estamos viviendo las meteorológicos olas de calor, extremos. Estamos inundaciones, vivendo as ondas y de por lo calor, as tanto estamos enchentes, viviendo, e, ¿cierto? portanto, Como yo estamos decía al vivendo, principio, como eu dizia no permanentemente começo, ahora permanentemente con agora, como distintos diferentes fenómenos climáticos que nos pillan fenômenos desprevenidos. No climáticos estamos preparados para que, esto. que nos Incendios, por surpreendem. Não estamos ejemplo, preparados para isso. las Temos olas de calor, incêndios, as inundaciones, ondas o de sea, uno no calor, as puede enchentes. planificar Não en un podemos tiempo, planejar digamos, las em um ciudades, tempo no las as podemos cidades, planificar de não manera así podemos como, bueno, aquí en 3 planejar de décadas maneira ha sido aqui, este daqui a comportamiento y en 3 días este décadas, a 30 comportamiento anos, climático vamos ter con um comportamento fenómenos mucho climático más com fenômenos intensificados. Hoy por muito. cada Vamos ter décima que fenômenos sube la mais temperatura, esto se intensificados. Cada intensifica vez más. que sobe a Es temperatura é exponencial. muito Por mais lo tanto, intenso. estamos É, agravando, digamos, estas portanto, situaciones, estamos colocando a fazendo la mais grave ciudadanía a también a esta situação. exposición de A eventos cidadania extremos também y a está su com vez tenemos otros exposta a esses eventos pérdidas y daños en extremos. relación al E largo temos plazo. Por ejemplo, en também el caso de perdas Chile, e hemos danos no tenido una longo sequía ya de prazo. No 15 Chile años. tivemos uma seca Si de bien 15 hemos anos, tenido uma en estos leva de últimos 15 2 anos. años, por ejemplo, Tivemos un nos poco últimos más de 2 anos lluvias, um pouco mais de aún así chuva. no logramos Ainda recuperar, assim, digamos, não conseguimos totalmente el recuperar tema de la totalmente sequía. a O sea, nossa, hay regiones que o siguen nosso con nível de esta chuva. sequía Há a pesar de regiões que que ha ainda llovido un poco têm más. secas. Entonces, Ah, es algo que llegó y llegó para então, quedarse nós chegou, lamentablemente, a porque mudança lamentablemente no climática hemos chegou para podido ficar, porque gestionar, infelizmente digamos, las não rebajas de emisiones de manera administramos importante, bem sino que la as temperatura emissões. sigue, digamos, A temperatura aumentando. continua. Tenemos en relación a los tipos de pérdidas Temos y daños, em, ¿cierto? Algunos que son evitados, aquellos eh, a los cuales se les aplica perdas e medidas de danos, algumas adaptación são y mitigación. Yo evitados, diría que algumas que en se general las aplicam ciudades medidas de recién adaptação e están trabajando mitigação. este tema de la As mitigación y cidades ainda estão adaptación trabalhando só a los agora a distintos mitigação daños, e que de hecho adaptação aos cuando ya el diferentes daño ha anos. ocurrido hace unos Já quando o años dano atrás, por ejemplo, recién aconteceu há ahora uns anos las atrás, só ciudades están agora é que as mirando cómo cidades evitamos, estão digamos, que esto vendo, ocurra. Hay aquellos monitorando. pérdidas y daños que son no evitados, Temos ¿cierto? perdas e danos Que no hubo un mínimos, não podem abordaje ser y por lo tanto evitados. ahí vemos cómo las ciudades se están inundando, Nesses ¿cierto? tempos, Cómo como as hay una cidades cantidad de sofrem muertes por olas de enchentes, calor en la há cual no hay mortes por infraestructura, ondas de ¿cierto? calor, que não Y há los inevitables, infraestrutura bueno, que ningún esfuerzo de adaptación podía inevitáveis são evitar. que Por nenhuma lo tanto, adaptação las poderia pérdidas evitar. y daños, cuando Perdas pensamos e nuestras danos, ciudades quando desde nós esta pensamos nas lógica, nossas cidades tenemos que desde essa pensar que escalógica, no temos que solamente es pensar la pérdida y el não daño, sino somente que a tenemos perda e o un dano, daño en lo também económico, ¿cierto? temos um Aspectos dano sociales, culturales, mentales, ecológico, ambientales. social, Entonces, político, aquí es ambiental. donde tenemos que mirar nuestro territorio y Temos ver que cómo olhar o nosso planificamos território para e ver poder como evitar y planejamos rebajar, para poder digamos, evitar esta e situación. baixar a Bueno, situação el e tema melhorar a pérdidas y daños, situação. si bien no es lo que nos A convoca perda e hoy, pero dano lo não traigo é a o que nos colación porque convoca cuando hoje, hablamos mas de é soluciones entrado, porque basadas en la quando naturaleza, falamos em tenemos que soluções mirar baseadas na la natureza, dimensión temos que pérdidas y olhar, daño y cómo nos ver as acoplamos, dimensões de digamos, en perdas e ambas danos dimensiones. para ver como Esto nos viene en el Acuerdo de París, ¿cierto? En el artículo ajustamos as 8, duas. Isso vem donde se no Acordo trata, de Paris, digamos, no artigo cómo vamos a 8, abordar el onde tema de trata-se de pérdidas como y vamos daños a tratar as raíz de las perdas e distintas danos COP. a En raiz la COP que das pasó, diferentes COP. ¿cierto? Se A COP habló de un que já fondo aconteceu, se falou de de um pérdidas y fundo daños de que perdas se e tiene que danos establecer, digamos, que por tem que todos ser los países, pero sobre estabelecido todo por los que todos tienen os que países, mas aportar los recursos principalmente para os que pérdidas y têm que daños son los países contribuir com que han perdas e sido más danos, são os responsables, países que digamos, de foram la mais crisis climática y responsáveis da ecológica. crise climática e Y aquí ecológica. es donde estamos en un problema, digamos, E aqui é también onde en estamos la em um lógica problema internacional, porque na
na lógica cómo se reparte internacional, este porque fondo, a quando quiénes se les isso va a dar, é digamos, repartido, a quem recursos. vai mandar Hay esse muchos recurso? países de nuestra Há región, por muitos ejemplo, que países son da países nossa região OECD. que são Los países cero OECD probablemente no son OECD, sujetos
normalmente não sejam primeiros sujeitos, para vamos recibir primeiro na lista recursos, para sino que estos receber recursos recursos, probablemente van a porque potenciar esses a países recursos que están vão digamos, e con vão una para peor situación países que económica. estão em Entonces, pior situação al final, econômica. mirar Então, esta lógica solamente desde finalmente, la ver essa recursividad que lógica dan ahora los somente distintos da, países es para quedarse ver corto, digamos. Por eso tenemos que aplicar isso este vai tipo ser de medidas pouco, para temos que poder ir aplicar outras paliando, medidas digamos, para poder esta situación. melhorar essa situação. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que Por los outro ODS lado, hablan temos ya que os de por qué las ODS ciudades já tienen que falam de ser porque as cidades sostenibles, têm ¿cierto? que ser Si pensamos sustentáveis el tema de e soluciones basadas pensando en la nas naturaleza, tenemos que pensar que soluções las baseadas ciudades na tienen que ser natureza, temos que verdes, pensar ciudades que as sostenibles. cidades devem De hecho, ser las ciudades verdes e son sustentáveis. As complejas, cidades ¿cierto? são Porque tenemos una complexas, cantidad de porque temos ecosistemas, uma quantidade de transporte, ecossistemas, el límite transporte, rural y urbano. o Entonces, limite rural e gestionar una urbano, ciudad no e es então fácil y por lo administrar uma tanto aquí cidade es não donde é tenemos que fácil e empezar a empoderar lo temos que local, ¿cierto? Y por eso implementar las soluciones no basadas en la poder naturaleza local e son por isso as una soluções baseadas na situación, natureza são una uma herramienta, situação, ¿cierto? Que uma nos permite, ferramenta digamos, que gestionar y mirar permite el mapeo que tenemos poder de administrar e estas ver ciudades. o Por ejemplo, la mapa da mitad de la cidade. humanidad, Por ¿cierto? exemplo, a 3.500 metade millones da de personas humanidade, viven en las ciudades. 3.500 Tenemos, ¿cierto? pessoas, Una cantidad milhões de importante, pessoas somos 8 moram mil nas millones de cidades, personas, entonces somos las 8 mil ciudades, milhões de digamos, son los pessoas. territorios As que cidades concentran são os a la territórios que ciudadanía. concentram a Por otro lado, cidadania. tenemos una Por outro expansión lado, temos urbana, uma o sea, la expansão gente se viene a urbana, la ciudad por el as tema de los pessoas servicios y las vêm às prestaciones que cidades esto pelo tiene. serviço Entonces, que tenemos você una tem. lógica de consumo Então, de temos uma energía que es lógica de altísima consumo de y por lo tanto energia que tenemos é que muito pensar las alta. ciudades, por Temos que ejemplo, uno pensar podría as decir, se cidades deberían estar como que podemos dizer que generando, por ejemplo, devem estar cooperativas gerando, ciudadanas de por energía. exemplo, O sea, cooperativas salir de la caja cidadãs, de la cosa sair centralizada donde una da empresa, una Caixa, industria me provee onde de esa uma energía. indústria, uma Entonces, porque en el empresa fondo me eso lo traz hace más essa resiliente. energia, porque Por isso otro faz lado, hay una mais rápida resiliente. urbanización. Há Eso uma está rápida obviamente urbanização, generando isso un está, problema con los obviamente, ecosistemas que tenemos dentro de la gerando ciudad, por problema com os ejemplo, los humedales ecossistemas, urbanos, os ¿cierto? humedais Que están ahí, urbanos que como la ciudad va que creciendo, estão se va lá, viendo, digamos, e como como a más cidade A vai cidade costoso vai todo el crescendo, humedal, digamos, por el crecimiento de la propia ciudad. e vai Então, sendo vemos o afetado pela crescimento da Precisamente própria própria crescimento da cidade. Então, de sociedade. precisamos olhar Precisamos ver essa essa que lógica lógica nuestras ciudades de de sean como como más fazemos fazemos sostenibles com com que que e as nossas incorporamos, cidades, cidades digamos, esta sejam mais como nós amigáveis incorporamos e essa como sustentabilidade conseguimos a na nossa sustentabilidade. cidade. Temos dentro aqui de los dentro ODS, ¿cierto? o Está Dentro el ODS desse ODS centro 11, que es está a ciudades y ODS comunidades 11, que são sostenibles. Entonces, cidades en el fondo no estamos sustentáveis, e hablando no de algo fundo que estamos no então esté falando não de dentro uma del coisa que marco não de está políticas públicas dentro que do tenemos que quadro das diseñar. políticas públicas que Las nós ciudades devemos sostenibles planejar es na parte, cidade digamos, de estos sustentável, é objetivos de desarrollo parte desses sostenible objetivos y algunos de que desenvolvimento tienen que ver, digamos, sustentável. con E soluciones alguns basadas en la têm a ver com as naturaleza, soluções de las baseadas, medidas que se vinculadas à incorporan, natureza. el E as acceso, por medidas ejemplo, que a são vivienda y servicios incorporadas é o básicos acesso adecuados. às O sea, si vivendas, nosotros moradias pensamos vivienda, adequadas. Se nós la vivienda tiene que pensarmos tener nas electricidad y moradias, la tem vivienda que tiene ter que tener agua. eletricidade, ¿De deve dónde ter viene água. el agua? E de onde En vem essa algunas ciudades, água? por De ejemplo, en el algumas caso mío, cidades, acá en por exemplo, no Santiago, el caso agua meu aqui de proviene de Santiago, a água glaciares. Yo vem de estuve en Ushuaia, glaciares. me Eu já encanta mi estive veraneos em ahí, Ushuaia pero e el acho agua que maravilhoso beben esse es lugar, de mas a água glaciares. que bebem é Entonces, si também el água de glaciar se glaciares. Então, pierde, glacial vamos a pode se quedarnos sin la producción perder de agua. e nós vamos ficar Y ahí sem tenemos o una solución fornecimento de basada água. en la Então, nós aí naturaleza que temos uma está solução ligada al baseada na tema de las ciudades natureza, verdes y na natureza sostenibles, que está ¿cierto? ligada a Con essa el tema de las viviendas. sustentabilidade, Entonces, ¿cómo ou hacemos que esas pensar, viviendas sean como más pensar eficientes, que essas que moradias tengan sejam incorporado, por mais ejemplo, la eficientes, recuperación de que aguas tenham grises, que incorporado puedan a captar agua possibilidade de limpia, alcançar os que outros, puedan, que pode digamos, catalisar reutilizar águas cosas da que están chuva, ahí en la utilizar naturaleza y que las outros estamos elementos todavía que estão na perdiendo porque no natureza tenemos e una que estão gestión, digamos, disponíveis, mas que adecuada não de esas temos isso viviendas. Sobre todo en administrado los de uma espacios de maneira nuevas construcciones, correta. pensando Então, que são las ciudades, si novas van construções, creciendo, pensando que as debiéramos cidades tener vão dentro de crescendo, que nuestro marco legal, deveríamos ter ¿cierto? Y dentro de nuestras certas políticas públicas, previsões una mirada dentro das adecuada nossas también para los temas gerência ambientales. pública. Por otro lado, Por ¿cierto? outro Tenemos lado, que também de aquí al temos 2030 que hay que pensar que aumentar la até urbanización 2030 vai inclusiva y aumentar a sostenible, ¿cierto? urbanização, que inclusive que é La capacidad para la sustentável, a planificación y la gestión capacidade participativa integrada, ¿cierto? Y participativa que sostenible para los integra asentamientos e é humanos. sustentável Necesitamos, para por todos ejemplo, os mucha assentamentos más humanos. Vamos precisar participación de ciudadana, maior construir una participação ciudad se cidadã,
urbano. Construir uma cidade requer essa participação. Se não existir essa participação, a política pública fica frouxa, fica inestável em relação de como implementamos os nossos projetos. E também pensar como salvar e guardar o patrimônio natural. É necessário que para as cidades devem manter o que é
é o que é que dá o fornecimento? Eu sou uma cidade sustentável, está desaparecendo toda a parte costeira, como eu faço? Eu tenho que formar alguns assentamentos humanos próximos e tudo isso faz parte da política pública. Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer é que, um exemplo que aconteceu aqui, desculpa a autorreferência, mas foi uma aberração, porque foi construído um hotel. Vocês vão dizer, podem encontrar essa notícia dessa construção do hotel. Foi, foi feita muito na orla e está exposto as pessoas a um perigo, porque tem muito problema de maré alta. Então, temos que pensar também nessas questões, porque isso também é institucional. O projeto de investimento tem que ser avaliado e pensar não somente no hoje, mas pensar também na parte ecológica de como será o amanhã, de como isso poderá ser o amanhã. Temos que dar projeções aos nossos trabalhos. Por outro lado, precisamos reduzir os impactos e pensar na qualidade do ar, como foi feito na prefeitura. Nós temos um desafio muito importante na nossa prefeitura para ver também como conseguir a mitigação. Na cidade, temos muita contaminação, muita poluição no ar. Inclusive, ao nível mundial, 6 milhões de pessoas morrem por contaminação pela poluição do ar. Então, nós estamos falando com as pessoas, não fumem, mas no fundo estamos respirando todos os dias essa fumaça. Então, no fundo, é como fazer para gerar cidades com menos contaminação, com menos poluição e procurar as soluções baseadas na natureza. É um vínculo importante e é a lógica que nós estamos vendo, não somente no Chile, eu vi isso também na Espanha, em várias partes do mundo. É que temos que pensar no rádio, em toda a parte urbana, como fazer. Por outro lado, ver também o acesso do espaço público, o acesso público que seja mais inclusivo para as crianças, para os jovens e para também os deficientes. Todos esses setores devem ser vistos de uma maneira, porque são entrecruzados, são interseccionais, e ver que cada um desses elementos estão enlaçados. Tem cidades, ver como as cidades são construídas, porque muitas vezes são construídas por homens. Então, as mulheres têm acessos que não são pensados para elas, inclusive os edifícios com a temperatura dos ar-condicionado, as mulheres normalmente sentem mais frio que os homens, por algumas questões fisiológicas, logicamente. Isso significa que a mulher sente muito mais frio quando está nos escritórios. Isso também não são coisas pequenas, mas que são lógicas e pequenas e que não são vistas e que têm a ver com a variação da temperatura e que também isso tem que ser colocado nas nossas agendas. E aqui vocês vejam da ODS de 2030 com soluções baseadas na natureza que temos como certeza a ideia de promover e apoiar uma governança efetiva, equitativa. Temos aqui alguns eixos que foram vistos para valorizar e conservar a natureza, eixo de água, o 15 tem a ver com a biodiversidade, o 14 com a água, e baseado também em implementar soluções baseadas na natureza para enfrentar todos esses desafios da sociedade. Tudo isso se relaciona com as soluções baseadas na natureza. O que são, então, essas soluções baseadas ou vinculadas à natureza? As soluções baseadas na natureza são ações para proteger, administrar de maneira sustentável e restaurar os ecossistemas naturais modificados que abordam os desafios da sociedade de maneira efetiva e adaptativa, beneficiando simultaneamente as pessoas e a natureza. Na verdade, é a natureza, a própria natureza, que coloca as soluções, estão baseadas na natureza, mas a natureza é que oferece essas soluções. Então, são conceitos que devem ser colocados dentro da política pública e também que sirvam para a tomada de decisões. O que nós devemos levar em conta para os nossos projetos? Aqui onde nós falamos da restauração da infraestrutura, o manuseio da infraestrutura. Por exemplo,
essas árvores que estão na costa, nas orlas, muitas vezes têm uma concentração de água e prestam serviços para o ecossistema, evitando se existe alguma maré, uma maré forte, essas árvores vão evitar que essa maré seja tão forte que ingresse e que forme uma enchente. Então, temos aí uma solução baseada na natureza, porque essas árvores plantadas vão evitar essa enchente, ou podem pelo menos mitigar o efeito da enchente. Aqui vemos alguns benefícios de situações baseadas na natureza. Mitigação de adaptação da mudança climática, que reduz o risco de desastres. Também, se nós temos uma área úmida e que colocamos alguma infraestrutura para que as pessoas visitem, pode se transformar num polo turístico. Esse polo turístico vai nos permitir que uma pessoa, inclusive, coloque um negócio, implante uma loja, temos acesso de desenvolvimentos que seriam bastante complexos nesse sentido, bastante completos nesse sentido, e viáveis. Podemos pensar também nas gramas que nós colocamos, que conectamos com a energia do ar. O verde tem muita energia, então temos que fazer esses vínculos do verde com o ar, com a água. Isso é parte dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Segurança alimentar, segurança hídrica e evitar também a degradação ambiental e a perda da biodiversidade. Esses benefícios aqui são benefícios e que se mostram de uma maneira em números o que significa isso. A mitigação, vocês vão encontrar muitos documentos com muitos números e uma economia avançada, mas a adaptação a esse vínculo com a natureza em números temos que ver. Nós, oficialmente, das Nações Unidas, temos que 57 bilhões de dólares em danificações por enchentes podem ser evitados na China, na Índia, no México, nos Estados Unidos, no Vietnã, por ano. Ou seja, ou se perdem esse ecossistema, ou se vai contribuir a um problema social muito grande. 1/3 dos esforços de mitigação climática são necessários para cumprir com os objetivos do Acordo de Paris, para proporcionar soluções baseadas na natureza. Por exemplo, hoje nós temos, se nós perdemos essas zonas úmidas, vamos então emitir mais gás carbônico, que também contam com metano. Isso, se for liberado o metano, nós vamos ter problemas também no ecossistema. Tem alguém com a mão levantada? Sí, tiene Juliano, pero si Juliano quieres está terminar, com a mão podés levantada, mas no, pode pero terminar podés primeiro, Pamela. para Pode preguntar. terminar a sua apresentação, Pamela. Uhum. Ok, como prefieran, yo no tengo problema con aquello. Bueno, y 170.000 millones, ¿cierto?, de dólares E en beneficios 170 globales milhões de estimados dólares en em benefícios servicios globais, que são ecosistémicos estimados em derivados de serviços soluciones basadas en ecossistêmicos naturaleza derivados de acertadas y soluções sostenibles. baseadas na O natureza, sea, e que esto estão es mucho focados no dinero, clima. ponerle É números muito nos dinheiro sirve, se nós digamos, como para colocamos defender número la labor para que hacen poder estos ecosistemas defender finalmente que nos esse proveen soluciones. ecossistema e que nos Por otro forneça as lado, soluções ¿cierto?, que nós tenemos acá, precisamos. Por outro yo lado, puse temos estos também, cuadritos, eu ¿cierto?, coloquei esses en que quadrinhos, si miramos la e ciudad que y la se olharmos a mapeamos, ¿cierto?, cidade tenemos e que fazermos um podemos mapeamento, ver, no sé, aquí pone estos podemos 6 ver ejemplos. que, Tengo un ter río, por exemplo de que ejemplo, nós tengo temos um glaciar, rio, tengo um humedales, glacial, tenho áreas si tengo úmidas, manglares en esta e se parte, tenho por esses ejemplo, reduzco el mangais, riesgo, ¿cierto?, por el qual aumento seria o del nivel del risco pelo mar o las aumento do mareas nível do violentas. mar, de uma Si maré tengo muchos violenta? árboles, ¿cierto?, Se tengo tenho un control de muitas árvores temperatura na mediante la orla, provisión de vou ter um sombra, o sea, controle de puedo bajar temperatura la mediante a temperatura provisão de da la ciudad, ¿cierto?, sombra si tengo un e arbolado absorção do calor por urbano parte da residencial, folhagem ¿no es das cierto? plantas. Si Então, isso vai tengo ser melhor. Se eu árboles en la tenho, por ladera exemplo, se eu de tiver los cerros, por árvores ejemplo, y estos cerros están en antes selva, das la montanhas tierra, ou das ¿cierto?, se serras, afirma. isso Entonces, si também tengo, faz por com que se ejemplo, lluvias afirme esse intensas sistema. en Então, una se nós ciudad, temos evito chuvas muito los torrenciais, derrumbes, vou evito, evitar ¿cierto?, los deslizamentos bordones, de evito, terras digamos, e vou un desastre, evitar digamos, um con desastre esta ecológico com infraestructura que nos provee las soluciones esse basadas en naturaleza. derramamento Entonces, dessa tener soluciones basadas estrutura en la de naturaleza terra, para la né? adaptación Então, al cambio nós temos que climático, o sea, buscar soluciones para soluções para a reducir los impactos y la adaptação dos vulnerabilidad de las impactos personas e y a la infraestructura frente a vulnerabilidade los das peligros climáticos. infraestruturas
diante dos perigos climáticos que podem acontecer. E são todas soluções que nós devemos buscar para mitigar. As turberias cumprem duas funções. Aqui não tem, mas é uma espécie de área úmida que de alguma maneira foi se secando, e no nosso caso, no Chile, foi crescendo uma capa. No Ushuaia talvez tinha essa que se chama de tubeira, que passava pelo meio da cidade, que eu achei muito impressionante no Ushuaia. No Chile, e se faz um musgo. E esse musgo que se forma retém água, então pode reter uma quantidade impressionante de água. E o fato de que exista essa turbina produz uma situação que guarda, que conserva a água. Então, poderíamos pensar que é uma solução que a natureza oferece. E se nós vemos a lógica da mitigação, essa é o que chamam de tubeira, tem uma super retém carbono e retém metano. Então, se eu elimino isso que se chama tubeira, eu estaria eliminando também essa situação, mas nós podemos, então, solucionar duas questões. Por outro lado, o padrão global, baseadas na natureza, inclui 8 critérios com 28 indicadores. Eu não pus os 28 indicadores porque não teria tempo de poder falar sobre cada um, mas o interessante são esses que, hoje em dia, a economia nos oferece a visão circular das cidades, e são desafios sociais que é o principal, como eu dizia antes. Se nós fizermos uma transição ou se preparamos essa transição, podemos evitar transitar de uma lógica de pobreza, porque se nós dissermos vamos transitar ou vamos modificar nosso sistema de um dia para outro, isso pode mostrar um empobrecimento da cidade, pode até gerar inflação e problemas. Então, muitas vezes o sistema está muito chateado com o capitalismo, mas temos que pensar como ir fazendo adaptação. Temos que programar e planejar com cuidado e com tempo. Então, aqui nós temos os desafios sociais, de como fazer para integrar as comunidades, como integrar a comunidade mais vulnerável. E temos também o planejamento adaptável ao lucro da biodiversidade, mas também ligado a toda a parte econômica, e buscar essas soluções e o equilíbrio entre todas essas questões. E não generalizar os problemas e pensar em soluções baseadas na natureza dentro de cada uma das nossas cidades. O que proporciona sombra, quais são os efeitos para o calor. Eu imagino que em vários dos países de vocês se constroem infraestruturas para, por exemplo, em Santiago do Chile, nós temos uma praça de cimento. E como fazemos uma praça de cimento que vai gerar muito calor? Então, temos que administrar a água e buscar o bem-estar na cidade. Em cada cidade temos as periferias, que também devemos reforçar a conectividade do ecossistema. Temos que proteger todas essas áreas e não deixar que estejam desconectadas do urbano. Temos que pensar como uma casa, não podemos deixar uma parte isolada. São coisas que acontecem que estão vinculadas juntamente também. A fauna que deve estar sendo projetada, buscando sempre água. Temos que pensar nessas zonas, então, das periferias urbanas, para também evitar as estiagens ou as secas e também as grandes chuvas. Ao redor das cidades, pensar também toda na parte da bacia hidrográfica, e nessas bacias hidrográficas relacionar como podemos reduzir os riscos das enchentes, como podemos gerir o período de estiagem, como podemos pensar no fornecimento de água dos glaciares. Aí nós temos grandes debates de o que se faz através da mineração. O que se faz a mineração próxima dos glaciares? Essas indústrias de minerais podem estar próximas aos glaciares? Temos que pensar de uma maneira estratégica, porque isso, se pensarmos somente na parte econômica, não estaremos pensar como vamos fornecer de água, como será o fornecimento hídrico de hoje até dentro de 100 anos. É um glacial que pode nos fornecer água por muitos anos. Temos que pensar
não só como cuidar todos os nossos recursos e que estão aí próximos, então temos que pensar muito bem na parte de mineração próxima aos glaciares. É algo muito sério que deve ser pensado. Então, pensar no pode, que suspende isso, há muitos problemas que derivam da mineração. Pensar, então, não só no fator econômico que seja positivo, mas também pensar em todo contra que isso pode trazer, todos os malefícios que isso pode trazer. Pensar nas bacias hidráulicas e nos serviços que nos fornecem cada um desses recursos hídricos. Aqui também temos podemos pensar na vulnerabilidade das cidades, nos riscos, em relação aos riscos, e isso é o que nos ajuda a ver como avaliar nossas cidades, quais são os riscos que corremos em nossa comunidade, pensando a partir do local. Essa é uma lógica muito importante, pensar quais são os perigos que eu tenho e como eu posso adaptar meus recursos. Se eu tenho uma cidade que está ao longo do mar ou do rio, eu tenho que pensar também no nível do mar. A vulnerabilidade socioambiental dos serviços, o que existe de vulnerabilidade dentro do meu município, da minha província, do meu estado. E nível de renda que nós temos em cada um desses lugares. Estamos também aí com países que estão fora, democráticos ou não, e também temos que ver então, essa vulnerabilidade da renda das pessoas. Quanto mais complexo o problema político, mais complexo também nós temos para ver os impactos e poder resolver esses conflitos. Temos que visualizar como planejar minha política pública. Modelo estratégico. Eu peço desculpa por não colocar a fonte, mas foi do ano de 2023, onde nós geramos uma espécie de mapeamento, analisar alguma informação climática, que é a base de risco climático que eu posso ter, que enfrentar, onde estão os problemas, identificar quais são meus problemas e quais são as soluções baseadas na natureza que eu posso contar. Mas, no fundo, podemos começar a trabalhar com essa lógica que hoje em dia, às vezes, não damos tanta importância na maioria das cidades. Qual é o nível de financiamento, de que verbas eu posso contar para esses recursos? Que recursos eu devo deixar para que isso seja levado a esse tipo de soluções? No fundo, eu estou investindo nessa política pública, mas tenho que saber se eu tenho as verbas necessárias e se estão implementadas as condições para que eu possa resolver e monitorar, fazer um monitoramento de tudo isso. Exemplos de medidas e soluções baseadas na natureza que podemos ocupar e aplicar são superfícies permeáveis, os telhados verdes, os sistemas florestais, ribeirinhos, e também ver como reduzir os efeitos adversos dessas chuvas, como absorver esse excesso de chuva. Hoje nós temos cidades que estão cobertas de cimento. Então as pessoas perguntam por que estão sendo inundadas? Porque tem muito cimento, então que não permite que a terra absorva a quantidade de água. Portanto, precisamos pensar nossas cidades com certa lógica. E por que temos tanto cimento em vez de ter mais superfície com terras que possam absorver? Isso tem muito a ver com a cobertura vegetal e toda a parte de pensar nos jardins de chuva, nas árvores urbanas, como eliminar os excessos de água-chuva e pensar em todos isso, como manter toda a cobertura vegetal. As árvores urbanas, nós precisamos ter árvores urbanas. Hoje em dia, não se plantam muitas árvores. Isso resta. As Nações Unidas declarou o desenho em 2021 para 2030 como o design de reestruturação e restauração das árvores. Não alcança o que nós estamos fazendo. Precisamos incluir mais.
coberturas vegetais. Aqui nós temos alguns exemplos de soluções baseadas na natureza, os riscos e ameaças que abordam os co-benefícios que apresentam. Só vou dar alguns exemplos, se nós tivermos, por exemplo, enchentes pluviais, uma solução baseada na natureza pode ser uma zona de úmida urbana, um reservatório, pavimentos permeáveis. Se nós pensarmos em agricultura urbana, quais seriam os benefícios? Redução dos gastos nas vivendas, redução do estresse térmico e também conservar o fornecimento de água. Então, as soluções baseadas na natureza, quando nós detectamos, temos, no fundo, as soluções que também nos fornecem outros serviços, não só solucionam os problemas, mas também nos fornecem outros. Temos algumas questões de técnicas na energia, que nós chamamos de técnico-otimismo, porque solucionamos vários problemas de uma vez. É muito mais complexo do que isso, se pensarmos sempre no verdejamento como soluções. Vamos pensar que a emissão de nitrogênio em si mesmo, e todos os projetos energéticos para aproveitamento das águas. No fundo, se nós vemos toda a cadeia complexa que existe, vemos que é muito mais beneficioso se nós temos essa visão de escala. Aqui nós temos uma gráfica onde podemos observar o habitat polinizador, podemos ver o plano do lugar onde nós estamos para conservar e poder filtrar a água. Aqui no Chile, por exemplo, com o assunto de terremoto que ocorreu em 2010, as zonas, áreas úmidas, nos prestaram um benefício enorme para que não fosse o aluvião mais forte do que foi em seu momento. Ou seja, não foi com tanta velocidade como em outras cidades que não tinham essa cobertura de vegetais. Então, cumpriram uma missão. Administrar o risco de incêndios. Hoje temos cidades que estão rodeadas de monocultivos, em algumas partes, monoculturas, e que em algumas partes devemos ver, porque quando há uma onda de calor muito forte, com muito vento, isso gera incêndio e se queima tudo. Como fazemos para enfrentar? Essa é uma forma de olhar, fazer o nosso mapeamento, para ver que soluções podemos prever para que não aconteçam todas essas catástrofes. Importante também para implementar a participação cidadã. Se nós não tivermos pessoas que estejam capacitadas, preparadas para cuidar dessa infraestrutura e participar, precisamos olhar a cidade com a participação dos habitantes, porque isso vai gerar uma comunidade. Hoje em dia, eu acredito, e disse em outras vezes, que o sistema em si mesmo é muito complexo. Precisamos de ver como fazer comunidade. Essa comunidade se faz a partir do amor. Quando eu falo, não falo de amor romântico, mas sim de como nós nos reconectamos desde a administração com a participação cidadã. Isso é uma forma de cuidar da nossa sociedade. Se não dermos um vínculo às pessoas com políticas públicas, as pessoas pensar que são só imposições, as pessoas não vão entender por que estamos aplicando determinadas políticas. Necessitamos gerar participação cidadã, porque todos serão beneficiados. A gestão e a aprendizagem e o monitoramento devem ser feitos sempre. E essas soluções nos vão permitir atrair o público e também que cuide esse ecossistema. E, por último, vamos incorporar a agricultura gerativa para que temos uma concepção mais rural e que também tem complexidade no caso de municípios que são muito rurais, administrar e planejar diferentes áreas, área urbana e área para que tenhamos, então, esse ímpeto rural e olhar essa lógica da agricultura, que também nos vai permitir gerar soluções para a cidadania e a soberania alimentar como um polo polinizador
captar mais carbono, tudo o que significa o benefício para a agricultura e a crise climática e ecológica. Aumenta o valor nutricional dos alimentos. Isso é uma lógica também que temos que ver de como fazer processos produtivos econômicos que também sejam beneficiosos para o meio ambiente e para a sociedade que está vivendo nesse lugar. O último que eu vou dizer é que temos que nos preparar para sobreviver essa nova era, não podemos ver a nossa sociedade como estamos vivendo em uma questão que é estável. Sempre que foi muito estável. Os meus avós e avós, houve problemas sociais, foi estável em termos de climáticos, pode dizer de uma maneira. Aqui o que nós temos é outro problema. O que temos é que vamos ter diversas crises dessa era, vamos ter um tempo de ajuste, estamos vivendo o ajuste agora, por isso a violência, porque está desorganizada, temos guerra, temos escassez de energia, sobem e descem os preços dos alimentos, estamos num período difícil, porque temos que mudar a nossa forma de viver, mas também mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, porque nós fomos criados com o capitalismo e com uma sobreabundância, porque inclusive a nossa sociedade consome e não são coisas que nós necessitamos de e temos que falar de transição justa, de equilíbrio, porque mais saudáveis, podem ter feudalismo, fascismo, as taxas vão se defender de alguma maneira, inclusive as próprias pessoas entre si, quando faltam alimentos, temos que fazer a transição. São soluções baseadas na natureza, são ferramentas que vão nos ajudar a realizar as nossas cidades. Temos que começar pelo local, pelas cidades, porque se vamos de cima para baixo, perde muita energia, temos que educar a população, temos que deixar de falar entre nós, sempre temos que gerar autonomia, soberania alimentar, respostas desde o individual e coletivo. Podemos fazer em nível individual algumas coisas, mas também em nível coletivo. Temos que fazer parte do todo. Algumas políticas públicas que fortalecem o local, temos que diminuir o consumo. São alguns dos elementos que temos que começar a aplicar. Desafio muito grande, mas temos algumas ferramentas para começar. Até aqui eu fico muito obrigada. Muito obrigada. A verdade é que foi uma participação, uma conferência muito interessante, que nos deixa com muitas perguntas, com muitas questões, tem muitas pessoas batendo palmas, agradecendo. Quero aproveitar que está também Daniela Mastrangelo, que ela moderou duas reuniões da nossa temática. Daniela atualmente é diretora da província de Santa Fé, mas ela é professora da Universidade Tecnológica Nacional. Tem muitos anos de trabalho nisso. Convidamos, se você quer cumprimentar, fazer algum comentário, e todos que estão aqui podem falar, tá? Convidamos para que falem, debatam e façam suas sugestões. Temos muitos desafios, mas é interessante que esse fechamento que você fez, de que desde o local temos muito para fazer, temos que começar a ter esse olhar e na educação que temos que fazer, vinculado ao que você fez, vinculado ao que você falou, vinculado a ter uma comunicação honesta e simples para envolver as pessoas nisso, de ter consciência dessa situação e que vale muito a pena que nós fazemos. Está aberto aqui o microfone, se você quer falar alguma coisa. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Pamela. É um prazer enorme te ouvir, a inspiração que você gera
sempre movilizada, con ganas inspiração e a de pensar mobilização que soluciones, de você hacer gera cosas y e de a juntarse situação con otros linda que también, você ¿no? gera com Siempre os outros. reforzar la idea de Parece que reforçar la a tarea es ideia de colectiva, que as saídas que são no vamos a coletivas, poder que não cambiar vamos y conseguir implementar mudar, la profundidad de los cambios que son necesarios si no implementar lo hacemos de as una manera profundidades das participativa y mudanças se involucrando não todos los fazermos de actores de la maneira sociedad. participativa, Yo envolvendo simplemente todos os atores traer a da la sociedade, mesa alguna simplesmente queria reflexión trazer que surgió algumas en los encuentros reflexões que anteriores surgiram nos y encontros compartirla con anteriores, Pamela y en todo compartilhar com caso Pamela e com todos abrirle aqui, una consulta respecto a e também esto abrir e y fazer también uma consulta, pensándonos uma como ciudades pergunta, e educadoras, pensando donde los como sociedades destinatarios educadoras, son todos los onde os sectores de la sociedad, destinatários no são solo la todos os setores ciudadanía, da sino sociedade, también não só a tener siempre cidadania, presente de trabajar con el sector privado, também ¿no? Con trabalhar com o setor cómo motivar privado, nuevas formas para las motivar economías novas locales, para formas los para as empresarios, las economias empresarias, locais, para os pymes, las empresários, pequeñas empresas que para as sostienen pequenas las economías de empresas nuestras que ciudades, estão cómo poder aqui, acompañar sustentam as a todo economias ese sector da nossa cidade, de como emprendedores que generan acompanhar apuesta en el territorio, ¿no? Que no e son las muitos grandes empreendedores corporaciones, que sino que son eles que empresas que cuidam do desarrollan sus território, actividades y são mueven la empresas que economía desenvolvem en e nuestras que ciudades, en movem nuestras a regiones y economia cómo da también cidade nas nossas regiões transformar un poco e la como mirada y la cabeza de estos transformar actores esse que son tan olhar. relevantes en nuestras sociedades. Y por otro Sim, lado, los esses gestores atores são públicos, ¿no? relevantes También na hablábamos nossa de esto, sociedade. Também de la está o necesidad público, de da poder tener necessidade na estas sociedade de ter conversaciones, toda esta essas conversas información, e esta essa sensibilización, informação, essa sensibilização, estas alertas a los actores de esses las alertas diferentes áreas de los aos municipios atores y de de las diferentes, comunas, de los nas gobiernos diferentes locales, áreas ¿no? Que da esto no administração solo da se aborda cidade, ni porque desde isso las não áreas de somente educación o solo de assim las de fala nas ambiente, áreas de sino educação, que também nas es de necesaria una ambiente, é transversalización necessária uma urgente con las transversalidade temáticas para que todas ambientales as en áreas todas las áreas possam de gobierno, ter las as finanzas, la questões arquitectura, el ambientais, as urbanismo, finanças, el o urbanismo, a mantenimiento de las arquitetura, áreas a urbanas, los manutenção das espacios áreas verdes, urbanas, bueno, espaços verdes, también cómo nos hacíamos frente a esse também beneficio, como a esse vamos ter desafío esse desafio, como la vamos educación, la fazer capacitación frente y la ao transversalización desafio, también a acá dentro de los educação e a gobiernos. transversalidade Así que também bueno, estando traer nos governos esta locais. reflexión de cómo Também no trazer involucrar essa también a estos reflexão otros de como actores envolver y esses dejarte la inquietud, atores Pame, e cómo ves deixar-te esto. essa ideia de eh, como você o pensa em también cualquier otra clave que te e parezca qualquer outra para chave que você acelerar acha estos procesos para en las acelerar esses administraciones. processos nas La mayoría de administrações quienes estamos aquí somos públicas. gestores Nós que públicos estamos aqui locales, somos de los gestores ejecutivos, públicos de los locais, os gobiernos de las executivos, ciudades, os governos que da impulsamos cidade estos temas y e bueno, siempre impulsamos estes tratar de temas priorizar e cuáles pueden ser los tentamos instrumentos que priorizar quais aceleren, são porque esses vemos que la agenda instrumentos que podem está, acelerar. que va Vemos que a agenda avanzando, pero está, siempre que todos vão tenemos la sensación de avançando, que vamos muy mas todos lento, temos que a vamos sensação muy de por que está atrás muito de la lento, problemática. estamos por trás da Así que bueno, si problemática. tenés alguna reflexión Se você respecto tem alguma a cómo reflexão y a desde dónde respeito acelerar, disso también e de a mí me como gustaría escuchar. acelerar e fazer mais rápido esses processos, eu gostaria de ouvir. Gracias, Daniela. Ay, te echaba de menos. Eu tinha saudades de Decir, você, yo creo que Daniela. las administraciones tienen dos vías. As Una, administrações yo têm diría duas que hay un maneiras. cierto Uma lenguaje que es complejo, é uma digamos, a veces linguagem que é manejarlo con complexa administraciones ya más hacia arriba. para falar com Por as lo tanto, hay que ver cómo administrações. empaquetamos estas Temos que elementos ver para hacerlo como atractivo para una administración, comunicamos para pensando en fazer a una comuna, un comunicação para alcalde, que no uma tenga, digamos, esta administração, herramienta y si yo pensando no llego a decirle al prefeito que alcalde, não mire, tenha ¿sabe qué? Tenemos essa que aplicar soluciones basadas en la ferramenta. Se eu naturaleza, digo temos probablemente que va a quedar aplicar mirando como soluções quién está baseadas na hablando esta natureza, mujer. ele Entonces, vai ficar yo creo que olhando en el sem fondo saber o tenemos que, que que eu estou generar falando. ciertas No fundo, capacitaciones temos que gerar dentro de nuestro espacio certo laboral que nos treinamento permita no también espaço de o trabalho para disfrazamos, que digamos, el permita lenguaje o ou mudamos capacitamos, digamos, a linguagem nivel ou interno para treinamos poder as generar pessoas este em tipo nível interno para poder gerar este tipo de políticas públicas. Y lo otro, que yo creo que es muy, muy, muy importante y que ayuda eu mucho penso que más é muito a empujar importante este que tipo de implementación, es não, acho trabajar que con las mais nesse tipo comunidades. de En implementação é trabalhar general, com por as ejemplo, comunidades, hay né, em muchos geral. movimientos urbanos, no Há sé, si muitos uno piensa en un movimentos humedal que está urbanos, dentro de la por ciudad, hay exemplo, um muchas pântano que está organizaciones que dentro da están cidade, há trabajando con ese muitas humedal y que quieren organizações protegerlo. Entonces, trabalhando que creo que hay podem que generar una protegê-lo. simbiosis con la Temos que comunidad gerar para uma ver cómo comunidade gestionamos ese espacio. para ver como nós Y administramos también esse creo que es espaço. importante para las Também administraciones acho que é colocarles números importante en el para sentido de comunicações qué colocar pasa si números, yo no pierdo ese sentido de humedal. que Si se yo construyo, aconteceu, ¿cierto? perco Un esse edificio pântano. sobre el Se eu humedal, lo construo relleno, um pierdo el prédio humedal. ¿Qué no pano significa, por também. ejemplo, O que cuando tengo una significa perder inundación? com Porque o
obviamente esse edifício vai quando ser vem mais inundado gente, devido a porque que esse prédio vai a estar esponja de agua que sempre era de humedad ya no existe.
com Entonces muita ahí hay que colocarle número a enchente, esa porque não tem pérdida. o planta, Y né? por otro Então, nós lado, temos que ciertos colocar beneficios muitas perdas ecosistémicos que voy a e perder. os Salud benefícios mental, en el fondo, nos falta ecossistêmicos que eu mucho vou hacer ese perder, cruce. saúde Por ejemplo, el mental, Ministerio de Salud acá por en exemplo, Chile os tiene Ministérios todos los da datos de Saúde morbilidad y tem mortalidad, todos por os ejemplo. dados de Uno podría hacer ese cruce, hacer un estudio podemos para mirar así fazer um como qué levantamento com significa la significa contaminación ambiental por X a industria, por ejemplo, y ahí contaminação uno puede sacar el cruce ambiental por uma de indústria, que esa podemos ter o industria a veces los caminho problemas de que essa salud que indústria produce son vai mucho más trazer, elevados del porque essa, por beneficio que exemplo, está a produciendo indústria en traz cuanto muitos problemas a de saúde trabajos, que são etcétera. mais Entonces altos creo que os hacer esos benefícios que cruces essa empresa permiten, traz. digamos, creo Esses que ahí la fundamentos política pública permitem. requiere de esa información A para la toma política de pública decisión. requer dessa informação Pongo de para ejemplo tomar nuevamente Santiago y decisões. los Eu vou glaciares. colocar aqui Si exemplo el Ministerio de Santiago e os Hacienda no le glaciares, entrega e o recursos al Ministério da Ministerio de Medio Economia não Ambiente para entrega valorizar el recursos glaciar ambiente para desde una valorizar lógica de os seguridad glaciares hídrica desde uma lógica y solamente le da el valor simplesmente paisajístico, ele dá probablemente seu minería con valor valor paisajístico no tenga por turístico. dónde que ese glaciar valga Esse más, digamos, que la não minería. vai, por Pero si exemplo, lo se vemos comparar desde com a seguridad mineria, hídrica, não la está cosa ali cambia. Porque la mas pregunta se que uno nós se tiene que hacer olharmos, es, cambiamos la analisarmos capital de desde a Chile sin el segurança agua, ¿a dónde hídrica, nos vamos? o Entonces, que tenemos que en el acontece fondo daqui generar com eso con los tomadores temos de que, no decisión, fundo, pero gerar también essa desde conversa com lo esses local creo que hay muchas decisores. más oportunidades si se O trabaja, local digamos, precisa con ter mais participación ciudadana. oportunidade de Se puede hacer trabalhar un com proceso essa participativo para un mapeo, não por saber ejemplo, del processo lugar específico, participativo una para fazer um comuna, el lugar mapeamento más local posible, numa ¿cierto? Para numa decir, cidade esto es lo que que está tenemos. de mais ¿Qué medidas de local adaptación y possível mitigación que nós hacemos temos con e un ver a plazo de mitigação dimensión de e tiempo que uno ver puede hacerlo a qual o 5, prazo do 10, tempo, 15 años? 5, Mirar 10, el 15 terreno para anos, planificar. ver qual o terreno Desde para poder infraestructura planejar, simple. desde a Por ejemplo, si infraestrutura. uno va a un humedal, desde el letrerito que dice aquí está X pajarito, hasta los beneficios, digamos, sociales, de salud mental, ¿cierto?, que produce el humedal. No sé si te respondo, Dani. Muchas gracias. Muito obrigada. Bueno, acá hay alguna pregunta. Aqui Una temos de Vanina a Leone. Vanina es pergunta directora com a de Giovanina Economía Leone. Circular de la Vanina ciudad de é Rosario. a Y ella diretora de Economia Circular comenta da que cidade están de Rosário. Ela trabajando comenta que en estão ampliar trabalhando la red de na refugios de ampliação la da ciudad rede y de que recursos querían da cidade de sumar no Rosário e solo queriam espacios somar verdes a los espacios espaços ya verdes, llenos, outros espaços já sino ativos, que poder involucrar a vecinales e poder instituciones envolver que a son parte de vizinhos, esta red. ¿Qué instituições te para que parece façam parte si es dessa una rede, forma de sumar y sensibilizar a todos? Esta es una buena forma sensibilizar de sumar y a Me sensibilizar. comunidade ou parece não. una excelente medida. É De uma hecho, nosotros excelente mismos como medida. fundación estamos trabajando Nós, ahora como con fundação, cómo estamos logramos trabalhando tener com, unos recursos para generar conseguimos ter recursos refugios para gerar climáticos con juntas de refúgios vecinos, climáticos a com través, ¿cierto?, de vizinhos, generar un bosque através de comestible. gerar bosque. Entonces tenemos, entre comillas, la lógica de colocar Temos a bosque lógica de comestible, soberanía colocar alimentaria. bosque Si com bien soberania nadie se alimentar, va a alimentar con eso, ninguém vai se me refiero alimentar en un corto somente com plazo, isso, pero es poner el no chip prazo, en la gente mas de é que yo puedo colocar o proveerme de chip alimentos, porque para as necesitamos hacerlo en pessoas la de que eu práctica. posso me Entonces, la junta de eu vecinos, posso si ter os crecen meus esos alimentos. árboles, va a Então tener temos menor uma temperatura, la comissão gente de si hay una ola vizinhos de calor e se puede temos resguardar en ese árvores, lugar. Entonces podemos tenemos un refugio fazer uma climático, onda de tenemos calor, temos soberanía um recurso alimentaria y además climático, a la temos gente la soberania estamos alimentar capacitando en la e, práctica, além disso, no de estamos manera teórica capacitando, solamente. treinando as Entonces, me pessoas, não parece que somente es de una maneira súper teórica. buena forma, Me digamos, parece de que é en la uma práctica con ótima un forma de, refugio, na prática, empezar a involucrar a la comunidad y começar a también a envolver a traspasarle la comunidade información de que estamos e para en passar a una crisis informação de climática que y estamos em ecológica, uma porque crise también climática e la ecológica, ciudadanía del porque país, si também bien a hablamos de cambio cidadania, climático, nós no falamos de estamos mudança todavía todos climática, mas imbuidos não de esta todos información, estamos porque todavía es lejana, me da la sabendo impresión. disso. Está Entonces la conosco, gente a solo gente está habla desde la longe. lógica del As desastre, cuando pessoas ya hubo un somente desastre, habla de cambio climático. falam quando Pero esto es acontece cotidiano, es alguma todos los días, y desgraça, como mas es una isso é transformación cotidiano, que como se for no es, fugir, o sea, claro, como é en uma la época de transformação que humano, digamos, un de año a otro uno no um nota ano tanta para diferencia. outro, Cuando hacemos la não há referencia tanta 15 años diferença. atrás Quando llovía nós de otra fazemos a manera, ahí como referência que la de gente se da 15 cuenta, pero anos, en el temos fondo uma referência, necesitamos mas no ir haciendo fundo este precisamos de fazer trayecto esse con la trajeto, ciudadanía essa para que se história com a involucre y para que a la vez cidadania, se para que essas prepare. pessoas se Ahí envolvam quizás e solo se hacer preparem. mención, que no sé si lo están haciendo, pero si no, Somente porque es fazem una forma de menção, integrarlo,
mas também é gente uma maneira de también sepa integrar que que as esto pessoas tiene que também venir la solución saibam desde la que propia ciudadanía isso también, porque es una deve forma de vir a solução desde prepararse. a própria Necesitamos cidadania, preparación porque é uma porque maneira de se esto va a preparar. ocurrir, sí o Precisamos nos sí. Entonces prepararmos, porque isso necesitamos vai decirle a la gente, acontecer. usted se tiene que Nós preparar temos já para alguns enfrentar tempos, esto. Si então no se devemos prepara, comunicar esto com le as pega más pessoas de fuerte. que Así que me isso parece vai súper acontecer e se as este pessoas não se preparam e não sabem, depois são Excelente. abatidas. Muchísimas gracias. Excelente, muito obrigada. A ver, aquí Juliano dice que tiene Juliano la diz, sugerencia de tem a cursos sugestão para de trabajar curso en para el ambiente trabalhar interno, como no NID. ambiente Tanto Juliano interno. como Vanina pueden hablar si quieren, Juliano no hay como ningún Marina problema. podem falar se vocês Pero, quiserem. bueno, y hay muchos otros comentarios Há outros excelentes, comentários que hay que de que a palestra practicarlo, que ha está gustado excelente, de mucho que temos la que propuesta de hacer fazer, de que nós comunidad, somos da que, bueno, proposta que de hay que fazer trabajar comunidade, desde de que temos desde que lo trabalhar individual y desde lo o individual e o colectivo, coletivo, que hay que que difundirlo temos que con los amigos, difundir con la com familia. amigos e a Bueno, família. muchos comentarios acá en el Muitos chat comentários aqui no bate-papo, no chat, siguen disponibles. estão disponíveis para que Quería você comentarles veja. que, Queria como também siempre comentar hacemos, vamos a que, comentar quiénes nos sempre, vamos acompañaron. comentar quais são Nos as cidades que estão acompañaron conosco. representantes de la ciudad Esperam de Caguas, conosco a Puerto cidade de Rico, Caguas, Porto de Rico, Celaya, México, Celaya, Ceres, México, Argentina, Ceres, na Curitiba, Argentina, Brasil, Curitiba, Brasil, Guadalajara, México, Guadalajara, Guarulhos, México, Brasil, Guarulhos, Brasil, Guanajuato, Guanajuato, León de e México, Leão, de Malabrigo México, de Malabrigo Argentina, da Mauá do Argentina, Brasil, Mauá do Medellín, Brasil, Colombia, Ciudad Medellín, de Colômbia, México, de Cidade de Oaxaca de Juárez, México, Oaxaca de de Juárez, México, de México, Palmeira de Brasil, de de Paso Palmeiras, Fundo do de Brasil, Brasil, de Passo Pueblo Fundo, Ester, Brasil, de aquí de ou Porto Eterno, Argentina, daqui da de Argentina, Quilpe, de de Quito, Quilpe, Quito, de Rosario, de de Rosário, Santiago, de de Santo, Santiago, Brasil, y de de Santos, Sao Brasil, Paulo y de e de Zárate. São Paulo, e de Bueno, Santos. Quilpe y Santiago es Chile, ¿no? E o que em Santiago Sí, são do Lauri, Chile. perdón, Perdón. Laura aquí também, Juliano Sí, Juliano de Paso Fundo pregunta para de Passo Pamela Fundo pergunta si para tiene alguna Pamela se tem alguma sugerencia sugestão de cursos o de materiales de curso, de capacitación que se material, de puedan trabajar de treinamento que manera possam se interna trabalhar de en los maneira municipios interna respecto de nas, estas temáticas. Digamos, ¿qué nas pasa comunidades, assim, si nas, uno nas quiere encarar, prefeituras, na digamos, un verdade, se proceso de queremos capacitación encarar, interna sobre estos começar um temas? processo de treinamento e capacitação interno sobre Mira, esses yo temas. a nivel nacional no lo he visto a Em nivel nível internacional, nacional, eu lo não puedo vi em nível mandar, digamos, internacional, eu posso a enviar. raíz de que nosotros en Chile tenemos una lei de cambio No Chile climático. temos Hay uma un lei de artículo mudança que le exige, climática, tem digamos, um a los artigo municipios, que es el que nivel más exige os local, ¿cierto? Y municípios, después que é o nível viene el regional, regional, depois vem, tienen que implementar planes de tem que adaptación y implementar mitigación al planos cambio de climático. adaptação do Y esto clima ao tienen que estar en consulta climático. Isso pública, tem que etcétera. estar Y entonces em consulta generaron un pública, manual etc. desde Então, los eles geraram municipios, um las manual asociaciones desde de os municipios, municípios, de as cómo associações elaborar de un plan de municípios, de mitigación y como adaptación a elaborar nivel um local. plano de Existe eso, mitigação em digamos, nível como para local. trabajar Existe cómo isso yo como para armo un proceso trabalhar, como eu faço um participativo, cómo processo yo participativo, trabajo, digamos, a nivel como interno, con trabalho una em nível propuesta. interno, Entonces, ese documento yo lo podría esse enviar documento eu porque es el posso que enviar, conozco, porque esto porque é o igual es que eu como nuevo. conheço. Entonces, esto Isso viene também é como tudo muito pérdidas novo. y daños, por ejemplo, viene del 2013. Perdas e danos Recién está el desde 2013, 2019 mas tuvo como desde un auge. 2019 Y teve recién ahora uno discute um novo recursos. avanço e só Soluciones agora vai basadas ser en la discutido naturaleza, yo diría recursos. que viene como del Soluções baseadas 2016 na y todavía no natureza tiene vem fuerza desde en materia de 2016 adaptación. e Entonces, ainda não entre tem comillas, estamos força em nível haciendo el de proceso. adaptações. Estamos Entonces, en ese fazendo o sentido, processo. Então, y lo que es interesante igual de que estamos o que é haciendo el proceso, porque interessante esto es é que como que hay estejamos libertad fazendo o también de crear. processo que é Entonces, hidratando. ahí nos ayuda, digamos, eso, pero esos documentos Ajuda yo los puedo isso, enviar, mas digamos, esses que documentos están eu posso enviar disponibles que acá estão y que les puede servir disponíveis, como un que ejemplo pode para... servir, Les por puedo enviar la ley de cambio exemplo, climático de acá. posso No es la enviar a lei mejor, de mudança debo decir, climática, soy crítica, não é a porque es melhor, eu muy sou muito sectorialista y a crítica veces los porque é sectores, muito ustedes saben que no setorial responden, e às pero vezes creo os que en recursos materia não local es un respondem, acierto mas é melhor. el artículo que le pide a lo local que haga su plan, digamos, de adaptación y Esse mitigación, porque ahí artigo da que la libertad, pede aos digamos, governos para poder locais hacer, que integrar las soluciones façam basadas en essa la naturaleza mitigação, dentro de ese porque plan. é bom para Así integrar que soluções se baseadas na puede, digamos, natureza desde nesse ahí está ese plano. documento. É nesse, eu vou enviar esse vídeo. Muito Bueno, obrigado, muchísimas Pamela. gracias. Obrigado. Sempre bom te ouvir. Vou esperar.
Ahí se lo mando a Laura o a Silvina el documento. Sí, lo Eu mándalo envio, aquí que envio lo cidades compartimos. educadoras, Todo el eu depois material compartilho com todos. lo Todo o enviamos por material mail, vamos pero saben que compartilhar está aqui en no, el está espacio de no la red temática dentro de espaço la da web. rede Ahí vamos temática subiendo no nosso toda site, la subindo todo o información. Si material. quieren volver a escuchar a Podem Pamela, voltar a lo van a poder ouvir hacer y se puede a comentar en el aula da foro. Pamela, podem Bueno, comentar y el no foro. material que, bueno, aquí E o material que seguramente nos aqui enviarás y lo vamos a compartir. deixará a Bueno, família. no sé si hay más preguntas, más Alguma outra inquietudes. pergunta? Algum comentário? Si no, ya El último sí, comentario. sí, El claro. último O comentario. último comentário que eu vou Solo fazer, decirles que eu esto quero hay dizer que que hacerlo, como les decía, el isso capitalismo temos es que muy fazer violento, o muy capitalismo. violento. Entonces hay que hacerlo en esta lógica de Então, amor por el otro, de amor por isso que eu estou aqui na digamos, lógica no desde un amor romántico, sino que desde un amor por la naturaleza, por los ecosistemas, por la sociedad, por lo pela comunitario y lo sociedade, colectivo. pelo solidário, Esto lo digo porque digo lo único que se isso contrapone a este nivel de porque o violencia único es que eso, finalmente. contrapõe a Y nuestros estados y o nuestros amor. sistemas económicos son Então, muy esse violentos. Estado, Entonces, si no temos agregamos aqui esto muito y solo violento. agregamos la Se técnica, nós não tampoco colocamos resulta, isso porque não estamos desde colocamos a una técnica, lógica de não podemos lucha hacia el sistema. fazê-lo, porque Y las estamos luchas nos lutando abren contra o heridas sistema finalmente e a porque siempre nos luta sentimos al abre debe o que estamos feridas. perdiendo. Entonces creo que desde Sempre ahí sentimos que podemos estamos ou construir perdendo ou ganhando. sociedades mucho más Mas com nutridas amor si podemos pensamos construir desde el sociedades autocuidado, e desde pensamos desde o cuidar al otro, autocuidado, ¿cierto? Desde la cuidar lógica do del outro, cuidado, desde a lógica do cuidado. desde deschipearnos, digamos, É, como lo ha hecho el tirar sistema, o porque tenemos que chip sacarnos este chip que do traemos, sistema digamos, de la capitalista. lógica Temos que tirar o competitiva, de esta chip da lógica que lógica es da rápida y que quiere, consciência, en el que é fondo, que seamos rápido, todos que no emprendedores y fundo quer que competitivos. Y todos yo creo sejamos que hay un empreendedores frenito de mano, competitivos. digamos, para eso. Temos Y esa que lógica creo que no frear tiene estas dimensiones, ese essa contrapeso. lógica, Y no tener miedo de hablar sem estas essa cosas. Porque en discriminação, el não fondo permite falar no essas hablamos coisas. tanto del amor, hablamos Nós mucho de la não falamos violencia, las muito guerras, do amor. etcétera. Y Falamos creo das que guerras, da tenemos que violência, hacer mas esa não falamos comunidad, do amor. digamos, en la Temos que cual nos fazer demos comunidade soporte y que sostenibilidad. tenha Problemas graves, sustentabilidade, es suporte, triste, pero no quando o tenemos por problema qué é pasarlo grave, solos. é triste, Solos. mas não temos Entonces, que creo estar que dejar ese sozinhos. mensaje que es como Vamos deixar esse tengamos, digamos, pensamento la também, fuerza de seguir para que adelante, tenhamos digamos, a y así força vamos de haciendo esta continuar red de gente frente, que está trabajando y para somos ter essa rede de pessoas muchos que y somos muchas las que estamos en e esto. muitas as No que somos estamos pocos, nisto. lo que pasa es Não que es somos poco poucos, visible, pero desde ahí sostenernos en el fondo, mas sostenernos de ese lugar somos porque si no muitos. esto Temos que nos es muy triste, sustentar digamos, desde y o no amor, trae con e não como Así que no nos dé ansiedad. Que no né? dé ansiedad. Que não deixe ansiedade Bueno, em aquí você. comenta la compañera de Puerto Aqui temos Rico que hay una política pública Porto ambiental, Rico, un de que é plan uma de política pública mitigación, ambiental, plano de adaptación, mitigação, adaptação, resiliencia y resiliência un e comité um asesor, comitê pero assessor, pero mas que es é un gran desafío el grande o cumplimiento desafio, o de cumprimento grandes disso intereses perante económicos os interesses que hay, pero bueno, hay que seguir adelante. e temos que continuar. Y también desde Pacaretá, Também de PKETA, Pacaretá, nos preguntan perguntam cómo, é cómo realizada se realiza la a parte parte educativa con la comunidad sobre educativa estos na temas. comunidade sobre esses temas. Y leo la otra, si puede Leio a outra para que também, juntas, Pamela, você possa comentar essas de coisas juntas. Gabriela, De que Gabriela dice que están Crespo, trabajando aquí en e Rosario estão trabalhando aqui em en la Rosário, información, com a informação, concientización y sensibilización conscientização, de temas de conscientização actividades das recreativas atividades y recreativas comunitarias, que en la ciudad, no nuestro espacio, cuidado, en la espaço ciudad nuestro espacio cultural, cotidiano, con la fuerte com convicción de forte formar ciudadanos convicção de comprometidos formar con la ciudad y el cidadãos medio ambiente. comprometidos com a cidade. Ahí más la pregunta, la de E também a pergunta é do Me colega comprometo también a de enviar ese documento. PKSA. Eu vou enviar esse Nosotros documento desde las que eu fundaciones falei. del espacio comunitario Nós, desde a trabajamos Fundação mucho Espaço desde la Comunitário, trabalhamos co-construcción, como de ¿cierto? Ese es un acordo primer elemento. com o Uno primeiro podrá tener elemento. un saber y la otra persona tiene otros Uma saberes, pessoa pode ter pero um saber, nosotros outra pessoa tem hacemos un outros saberes, diálogo de saberes. No es como que yo te voy a já venir a decir lo saber. que tú tienes que hacer. Não é que eu Ese es un vou primer te dizer elemento que que você uno tem tiene que que tener fazer. esa humildad, Esse é o digamos, primeiro elemento que eu tenho humildade porque hoy en día incluso de la gente que aprender hace entre todos. oficio creo que sabe más que Porque todos as nosotros pessoas acham que que venimos del mundo como fazem, que profesional, trabalham, por decirlo así. querendo
sabe, mas o que é Dicho difícil como eso, profissional. Dito nosotros lo isso, que estamos haciendo como fundación es estamos enseñarle a la fazendo gente a hacer informações que incidencia as política. pessoas não No podemos todas las política, ONG, ¿cierto? podemos O los todos funcionarios del Estado estar como llevando el proceso de la gente, levando como que si la gente no pudiese pessoas, hacerse cargo. Por lo tanto, les podem enseñamos se a fazer cómo coisas. Então, ellos nós mismos pueden ensinamos hacerlo. a como Y por otra parte, otro elemento es decir la verdad. La situación es grave, es bien dramática, nos va a afectar a todos. Y si uno le habla a las vai afetar personas a desde su todos se as cotidiano, donde le pessoas decimos, mire, probablemente los alimentos no van a ser tan abundantes y probablemente se van a encarecer con esta situación, entonces prepárese con soberanía alimentaria, prepárese, tenga su huerta, haga el ejercicio, aunque sea en un macetero, pero ya empiezas a hacer una educación, digamos, desde la práctica. Entonces, eso le hace sentido a la gente. Si yo le vengo a hablar a las personas, mire, esto es las soluciones basadas en la naturaleza, probablemente no voy a convencer. ¿Por qué? Porque es muy lejana la temática, pero si yo le digo, mire, necesita en su alimentación diaria y para el futuras generaciones probablemente sí le haga sentido. Entonces, ¿cómo generamos eso que le haga eles sentido vão a las personas para entender, poder tem que ter atraerlas? sentido Pero para también eles, para que entiendan que son factores de ficam cambio, atraídos. son agentes de E cambio que todos. também, para que Y eles entendam que necesitamos são todo esto fatores de todos, mudança. entonces necesitamos darle Precisamos ese de valor. todos de Hoy en todo día yo creo que e hay temos gran que parte de dar la esse ciudadanía valor que às se siente pessoas. poco A grande parte da reconocida. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar con los dirigentes que que tienen un nivel de permeo, digamos, juntas de vecinos, no sé os cómo le dirán en políticos, otros temos que países, pero falar com toda la as sociedad, pessoas, en nos general bairros, la ciudadanía se em organiza geral, bajo a ciertos cidadania estamentos se institucionalizados organiza como las juntas de vecinos en el caso em nuestro acá, algumas y instituições, por lo tanto eso nos permite, digamos, vizinhos, llegar de manera más fácil con la información. Uno trabaja juntas, con agrupaciones de mujeres, reuniões de vizinhos, medioambientalistas, que agrupaciones trabalhamos indígenas, etcétera. O sea, as digamos que hay una base social que está cobertalistas consciente de este indígenas, tema. há uma Entonces, base pero hay que social que está enseñarle a incidir. consciente do tema. Es como cómo Nós habla temos con que su ensinar eles diputado, cómo habla con un senador, a cómo habla incidência, con el como falar com o alcalde, senador, cómo como yo falar puedo com o hacer un proyecto prefeito, que tenga un como eu financiamiento. posso Todo fazer ese o tipo de projeto cosas, dele digamos, de la gente natureza. no lo sabe, pero si uno Esse tiene tipo de esas coisa herramientas, as pues pessoas não interviene. sabem, mas se nós Entonces, nosotros ahí eles tenemos una guía continuam de sabendo. incidencia que también Temos uma la guia de pueden copiar y incidência que eu replicar, posso digamos. passar, vocês podem Nosotros es copiar e como replicar e passar e apertura, digamos, la guía passar es para para que se todos. replique en todas partes O y lo guia que les sirva de ahí para lo que seja replican, enviado a digamos, todos e para que solo haciendo serve mención de que la forma elaboramos, digamos. enviado só Pero en el dizendo fondo es que funções que puedan tem. implementar ese Mas tipo eu de conto que capacitaciones possam también. dar essas Muy bueno. recomendações. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Bueno, muito obrigada, te Isabela. estamos dando un montón de trabajo. Já temos muito trabalho a fazer. Bueno, aquí deja una Bem, reflexión aqui se deixa uma compañera reflexão aquí de também, Mauá da que colega aqui dice de Mauá, cómo que diz como Antonio y Sandra de Mauá dice Antônio de cómo Mauá, las comunidades diz como indígenas pueden as comunidades contribuir a indígenas este podem proceso, que es contribuir una a este preocupación processo, que que é tienen en uma Mauá. preocupação que eles têm O em Mauá. sea, las comunidades indígenas son los que As más comunidades contribuyen a este indígenas são as proceso, que sobre mais todo de contribuem cuidado neste de las soluciones processo basadas en la de cuidado naturaleza, das soluções porque baseadas cuidan na el 80% natureza, de la porque eles biodiversidad cuidam del 80% planeta. Entonces, da diversidade ya do tienen planeta. un rol, Então, no eles las já queremos têm um sobrecargar papel, más, não pero querendo sí creo que carregar mais, nosotros tenemos que ayudar a las e nós comunidades. temos que ajudar De dos maneras. Primero, de rescatando duas sus propios maneiras. saberes, Primeiro, que nos nós já ayudan, estamos digamos, a saberes que implementar más ajudam el a cuidado de la implementar mais naturaleza o cuidado da y natureza, soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? a Y por sociedade otro da lado, natureza, creo por outro que hay lado, que nós ayudarles a las temos que comunidades a ajudar cómo a proteger esos espacios en los cuales ellos proteger están. esses Porque hay espaços algunos que no son, por ejemplo, un em que parque eles estão, nacional para o que outros que no tienen algún parque tipo de nacional, categoría de protección. tem Entonces, de categoria pronto de hay que ver proteção, cómo ellos então pueden, eles puderam no sé, tener la propiedad de un ter a territorio, proteção etcétera. Entonces, esas son formas, digamos, que podemos apañar al cuidado que ellos ya realizan. Y bueno, las consultas já indígenas, los países realizam que tienen, digamos, as consultas también cuando hay indígenas que em enfrentar países un proyecto extractivo também también, que hay que ayudarles, digamos, a extrativistas, cómo temos que ejecutar ese ajudar proyecto para que si se va a hacer, que se haga de la mejor forma y en el caso de que no se tenga que hacer, da melhor parar el maneira, proyecto. senão será o projeto. Qué bien. Muchísimas gracias. Muitíssimo obrigado. Bueno, creo que estamos llegando al Acho que fin de já este estamos chegando momento no final de Ciber, que realmente ha desse sido Ciber de mucho Café. aprendizaje, Foi que nos ha dejado
con mucha movilización y con entusiasmo para inspiração enfrentar una social situación para muy enfrentar difícil, pero sabiendo uma que situação muito difícil, mas sabendo podemos y que podemos debemos e devemos cambiar mudar para buscar las para soluciones fazer, y para enfrentar buscar lo que soluções e viene, enfrentar que os indefectiblemente desafios que viene, vêm. ¿no? Y que la naturaleza es una aliada Vem y que, bueno, que tenemos que mirar os para tempos ese ou não, lado. e que a natureza é uma Así aliada que e muchísimas temos que gracias, continuar trabalhando. Pamela. Muitíssimo obrigado, Muchísimas gracias Pamela, a cada uno y cada una que se ha conectado, que ha participado, que ha de hoje, escuchado que participaram, que respetuosamente. ouviram, Y bueno, com muito esperamos que esto respeito. nos permita Esperamos seguir que trabajando en el marco de isso la permita red continuar trabalhando durante el día, dentro durante el dessa tiempo rede que queda hasta el próximo día. durante o tempo que temos do próximo bem. Até Muy bien, mais. muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y todas. No, Obrigado gracias. pela presença. Obrigado a todos. Obrigado, Pamela. Obrigada. Nossa conversa. Tchau. Gracias.